boa tarde, tudo bem com vocês? Eu já dei uma aula aqui para vocês. Eu já introduzi o primeiro assunto que eu queria tratar muito com vocês. Quando a gente começa a trabalhar com história, eu acho que é legal a gente entender o porquê isso da história. É muito desagradável você fazer qualquer coisa que você não sabe o porquê. Se eu te pedir para sair da sala, a primeira pergunta que você vai fazer é: professor, por que o senhor quer que eu saia da sala? Qual é o motivo, não é isso? Se eu sair aqui com comprimido e falar: mano, toma esse comprimido aqui. Primeira pergunta: professor, por que o senhor está dando esse comprimido, não é isso? Então, qual é a nossa primeira matéria? História e memória. Eu comecei essa aula lendo uma frase para você. Eu li a seguinte frase: a história é filha da memória. E aí eu fiz uma pergunta para vocês, não sei se vocês lembram disso. Eu perguntei: o que é maior? A memória ou a história? Alguns insistiram que era história. Teve um moleque que eu não lembro quem foi que queria bater até alguém aqui. Ele dizia que a história era maior que a memória. Desenvolvendo o assunto, foi essa a conclusão que nós chegamos? Qual é a conclusão óbvia? Que a memória, obviamente, ela tem uma dimensão muito maior do que a história. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Gente, é uma questão de pensamento e de lógica, de sentimento, inclusive. A memória é uma faculdade humana. A memória é o fato de você prender na sua cabeça algumas coisas. Se não fosse pela memória, palavras como amor, esperança, compromisso, confiança seria impossível. Você, como é seu nome, filha? Alguém vem aqui e te faz uma promessa hoje: confia em mim, Maria. Aí essa pessoa sai dessa sala e esquece que falou isso para você. Você tem como confiar nessa pessoa? É impossível você confiar em quem esquece das coisas. Então perceba o quanto a memória é importante para as nossas relações. Meus amigos, você só consegue amar uma outra pessoa se você é capaz de se lembrar dela. Você conheceu a pessoa hoje, agora, bateu um papo, puta, que pessoa encantadora, que papo legal. A lembrança dessa pessoa vai te fazer desejar o quê? Encontrar ela, amar? Sem a memória, o próprio amor é impossível. Por que um pai e uma mãe nos ama tanto, gente? São as pessoas que têm as nossas maiores lembranças. São as pessoas que viram a gente nascer. Então percebam, o nosso amor, o nosso afeto, o nosso ódio. E detalhe, a nossa identidade depende da memória. Uma pessoa que não lembra quem ela é, ela não consegue ter identidade. Meu nome é Edivan, gente. Eu sou filho de nordestino. Eu sou um homem preto da periferia. Eu sei de onde eu vim, eu sei a minha raiz. Mas como é que eu consigo afirmar isso com tanta força para vocês? Através do quê? Da minha memória. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Só que percebam o seguinte, meus amigos. A memória, ela não é muito criteriosa. Você não escolhe de quem você vai lembrar. Você não escolhe as dores que você vai sentir. Você não escolhe absolutamente nada. Então a memória é algo muito vasto. E detalhe, a memória depende de duas coisas: do ponto de vista e do seu interesse. Foi o que eu brinquei com o menino aqui. Tiver uma treta aqui, alguém te chamar para te contar o que aconteceu, você não vai lembrar que seu parceiro que começou a briga. A sua memória vai puxar a sardinha para o seu lado. Se começar uma treta aqui, você tretar, chamarem sua mãe, você vai esquecer que você mandou o cara ir para aquele lugar primeiro. Na hora que você for contar a sua história, você vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, assim, por mais que a memória seja algo grande, imenso, ela é tendenciosa. Ela está sujeita ao quê? A interesses, a ponto de vista diferente. Até aqui alguma dúvida, senhores? Entretanto, nós temos uma coisa para contar a história de uma maneira mais objetiva: uma ciência. Uma ciência que é responsável por pegar as memórias e construir narrativa histórica. Qual é o nome dessa ciência que usa como matéria-prima a memória? Qual é o nome dessa ciência? É a história. A história é diferente da memória, ela é menor. Mas a história, meus amigos, é uma ciência. Ela analisa as fontes, ela compara os dados, ela faz uma investigação. E aí ela vai te dar o quê? Uma narrativa, uma história. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Vocês sabem que para isso, a história se vale de algumas coisas. As fontes. Alguém nessa sala poderia me dizer o que é uma fonte histórica? Tiramos dados históricos, por exemplo... Por favor, me dê exemplo. Eu gosto que o senhor explique e me dê exemplos. Por exemplo, as pedras arcaicas que encontravam escritas de homens das cavernas. Como é o seu nome, filho? Como? Lucas. O Lucas tá certo, gente?
Gente, durante muito tempo, os europeus preconceituosos que sabiam ler e escrever, eles achavam que fonte histórica era só coisa o quê? Escrita. Hoje em dia, nós já não sustentamos isso, porque isso é um pensamento eurocêntrico, um pensamento que coloca a Europa como se fosse o quê? O certo, o centro de tudo, correto? Hoje nós sabemos, meus amigos, é o que ele falou, uma pedra pode ser uma fonte histórica, uma caneta pode ser uma fonte histórica, um boné pode ser uma fonte histórica, qualquer coisa que evidencia a presença humana é uma fonte histórica. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Vocês sabem que além da fonte histórica existem os documentos históricos, que é absolutamente tudo que você usa para fazer o quê? Narrativa histórica. Alguém nessa sala é capaz de me dizer o que é uma narrativa histórica? Que você conta o acontecimento da história. Rapaz, como é que é o nome? Faço questão de me complementar, Pedro. Narrativa histórica, meus amigos, é a maneira como você conta a história. É a maneira como você narra um acontecimento histórico. Eu pergunto para vocês, uma narrativa histórica, ela sempre conta a verdade? Não. Sabe por que não? Porque ela é feita de memória. E mais uma vez aquele problema. Você encontrou a narrativa histórica de acordo com seus interesses. Eu dei alguns exemplos nas últimas aulas, não dei? Na história da colonização do Brasil, onde aparece a figura da mulher? Não aparece. Na história da colonização do Brasil, parece que os bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares, o da estátua lá, o Borba Gato, são os heróizãos do Brasil, não é isso? Estuprador de índio, estuprador de indígena, homens que sequestraram, mataram, torturaram pessoas. São essas pessoas que nós idolatramos. Por quê? Porque a narrativa histórica foi feita para quê? Para ver o lado deles, para exaltar a figura deles. Um museu, agora eu vou provocar. Um museu, ele tem uma narrativa histórica? Depende. Todo museu ele conta a história de um jeito. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Museu do Ipiranga. Vocês sabem que a independência do Brasil ela foi proclamada aqui perto, no Ipiranga. Vocês sabem disso, não sabe? Dom Pedro estava passando, vinha lá de Santos com uma dor de barriga do caramba. Ele foi ver a amante dele, que era a marquesa de a Domitila, era a marquesa de Santos, era a amante dele, tá, gente? E ele vinha subindo. Só que São Paulo, gente, na época da independência, era uma província pobre do Brasil. A riqueza do Brasil não era São Paulo, era onde estava a cana-de-açúcar, no Nordeste. Então, quem teve maior importância na independência do Brasil? A elite nordestina, os fazendeiros nordestinos. Quando você entra no Museu do Ipiranga, alguém aqui já entrou lá? É uma coisa suntuosa, gente, é uma coisa muito bonita de se ver, é muito bonita, não posso negar para vocês. Assim que você entra no Museu do Ipiranga, tem uma escadaria e tem vários quadros dos bandeirantes paulistas. Quem olha o Museu do Ipiranga tem uma impressão, que quem fez a independência do Brasil foi o estado de São Paulo. Isso não é verdade. São Paulo puxa a sardinha para o seu lado. Aquele papo, São Paulo já quer figurar como o quê? Como a locomotiva do Brasil. E isso historicamente não é verdade. Deu para entender como as narrativas históricas, elas, por exemplo, o cara que escreveu um livro de história, o historiador, é claro que o certo é ele usar as fontes, fazer uma boa análise, não é? Mas ele é um homem que tem interesses, ele tem os preconceitos dele. Então, será que a história que está aqui é a história real? Professor, então como é que eu faço para me chegar a um ponto de verdade? Você tem que analisar narrativas de fé, você tem que comparar um autor com outro. Se todos eles são unânimes num assunto, possivelmente aquilo tem mais chance de ser verdadeiro. Mas se os dados começam a se conflitar, sinal que alguma coisa está errada. Deu para entender? Para que serve a narrativa histórica? É uma peça fundamental. E você gostou ela como? Com documentos históricos. Alguma dúvida em relação a isso? É claro, gente, que sempre é importante evitar o etnocentrismo. Eurocentrismo, Europa no centro de tudo. Os europeus são os bonzão. Indígena, africano, não é bom, certo? Preconceituoso. O que vem a ser o etnocentrismo? Alguém aqui pode me dizer? Etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Talvez a ideia de que alguma raça seja superior a outra. Guardado. Minha princesa, como é seu nome? Apresente-se. Eu não sei se está certo, mas eu
Isso seria antropocentrismo. Mas uma boa tentativa. Um aluno que não tenta não é um aluno de verdade. Se soubesse tudo, não estaria aqui, filha. Um beijo para você. Estou muito feliz pela sua tentativa. Etnocentrismo é você ver a realidade na perspectiva de uma única cultura. Por exemplo, a nossa cultura permite que a gente tenha cachorros em casa, certo? Uma outra cultura pode olhar a gente e achar que a gente somos pessoas primitivas, bárbaras, porque a gente tem cachorro em casa. É você julgar outra cultura pelos olhos da sua. Deu para entender? A gente faz isso, sabe com quem muito? Alguém falou bem baixinho? Com o Xi? A gente, o caramba! O pessoal mete o pau nos chineses. Gente, eles têm a cultura deles. Eles têm a cultura deles. Coisas que podem ser estranhas pra gente, para eles são comuns. Hábitos que nós temos, por exemplo, pode ser uma coisa pavorosa para o resto do mundo. Deu para entender? Gente, qual que é o perigo do etnocentrismo? Abre espaço no preconceito, abre espaço para o racismo. Deu para entender? E eu vou te corrigir. Quando eu era pequeno, até nos textos tinha assim, frases assim: a raça branca, a raça amarela, a raça negra. Vocês já ouviram falar do genoma? Genoma é um projeto que foi feito há uns 15, 20 anos atrás, que mapeou o DNA da espécie humana. O que o genoma descobriu que mudou para sempre os livros de biologia? A diferença entre seres humanos, independente do lugar que nasceram, ou tem a pele preta, ou japonês, ou asiático, ou africano, não existe praticamente diferença do DNA. Sabe o que isso quer dizer? Não existem raças humanas, existe a espécie humana. O conceito de raça humana é um conceito cultural e racista. Biologicamente não existem raças humanas. Você usa raças humanas como uma construção cultural e uma cultura racista. Para que serve essa coisa de raças humanas? Para você hierarquizar, você colocar um em cima do... E normalmente quem é que fica em cima? O europeu. Deu para entender o que eu estou falando? Jamais digam a palavra raças humanas. Existem etnias diferentes, culturas diferentes, culturas humanas, mas não raças diferentes. Alguma dúvida, meus queridos? Não. Agora eu quero discutir a parte nova da matéria. O conceito de identidade. Todo mundo aqui tem uma identidade? Alguém duvida da própria identidade aqui? Todo mundo nesse mundo tem uma identidade, gente? Não. Todo mundo não é uma pessoa? Não. Pensa em seres humanos. Todo mundo tem uma identidade nesse mundo? Gente, quando você nasce sozinho, e é assim, nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos, vocês sabem disso, né? Nós temos uma identidade. Agora, o que é a identidade? Aquela linda que está mirando tão atentamente, o que é a identidade, minha princesa? É você se conhecer, você entender os outros. Concordem com ela? Concordam com ela? Não está totalmente certo, mas o caminho é esse. Gente, a identidade é o autorreconhecimento. Você se reconhecer como algo indivíduo. Agora eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram. Uma pessoa só tem identidade se ela é capaz de reconhecer a diferença. Por que eu sei que ele é ele e eu sou eu? Porque ele é diferente de mim. Eu só consigo perceber o que eu sou se eu consigo perceber que eu sou diferente de você, de você, de você e de você. A ideia de identidade não é só você se reconhecer, é você perceber que tudo em volta de você é diferente de você. Por exemplo, você é um cara que tem a cor da minha pele, não é? Mas eu sei que eu não sou você, porque eu me reconheço também, mas principalmente por quê? Porque eu estou olhando para ele, eu sei que ele tem alguma coisa de diferente de mim. Se todos nós fôssemos iguais, como é que haveria a diferença? Como é que haveria identidade? Como é que haveria, gente? Sabe qual que é o maior problema da humanidade? Para nós termos identidade, nós temos que reconhecer a diferença. Mas nós vivemos num mundo que condena a diferença. O diferente é meu inimigo. Eu tenho dificuldade de lidar com o que é diferente de mim. E isso é um problema. Por quê? Porque se todo mundo fosse igual, haveria identidade? Então como que eu posso dizer que eu sou contra a diferença?
Como é que eu posso dizer se eu dependo dela para ser o que eu sou? Vocês entenderam o que eu estou falando? Os maiores sistemas de extermínio do mundo, meus amigos, o nazismo, o fascismo, eles são totalmente contra a ideia de diferença. O que os nazistas diziam? Um ser humano de verdade é o ariano branco, somos iguais. O diferente é uma abominação. Não? Querem que eu continue? É uma abominação. Deu para entender o que eu estou falando? Então, a diferença, ao contrário do que muita gente fala, é uma coisa positiva, porque nos dá o quê? Identidade. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Entretanto, existem dois tipos de identidade, gente. A identidade individual. O que é a identidade individual? É como você é e você se vê no mundo. Por exemplo, você sabe quem você é, não sabe? Você se vê no mundo, não se vê no mundo? Ele tem uma identidade. Identidade o quê? Individual. Eu vou repetir. O que é identidade individual? É como você se vê e como você se vê aonde? No mundo. Por exemplo, eu estou em que sala? Primeiro? Todo mundo aqui é primeiro F, não é? Sim. Mas vocês são iguais por causa disso? Porque vocês são individualidades. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Mas tem um segundo tipo de identidade que eu quero muito discutir os aspectos com vocês. E é a identidade coletiva. O que é identidade coletiva? É você se sentir pertencente a algum grupo. E aí tem várias coisas. Não tem um monte de gente aqui? Vocês fazem parte de várias identidades coletivas. Por exemplo, uma identidade coletiva, família. Todo mundo aqui é da sua família? Você faz parte de uma identidade coletiva que não está aqui, beleza? Mas você faz parte de uma identidade coletiva chamada Primeiro, você faz parte dessa identidade coletiva. Estilo que você torce, meu parceiro? Maria. Bom, você... Você faz parte de uma identidade coletiva, que são os corintianos. Você, filha, que tipo de música que você gosta? Pode falar sem medo, filha. O que é? O que é? Você faz parte da identidade coletiva dos... Eu não vou falar trepeiro, é chato, né? Né? Pode parecer outra coisa, né? Mas você faz parte da identidade... Por exemplo, vou usar... Desculpa. Tem uma galera da manhã lá da escola que ama anime japonês. Ama. Eles fazem parte de uma identidade coletiva? Sim. Fazem? Sim. Vocês querem uma identidade coletiva que todos nós fazemos parte? Nação. Nós somos brasileiros. Vocês entenderam o que é identidade coletiva? É você fazer parte de quê? De um coletivo. Mas eu pergunto para vocês, agora eu vou colocar um dedinho na ferida. A identidade coletiva, ela influencia a identidade individual? Sim. Eu vou dar, às vezes de maneira muito negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Meu parceiro aqui é corintiano. Cata o busão, dá o sinal, o busão para, ele entra, senhora, com licença, passa o bilhetinho dele, passa para trás e senta direitinho, beleza? É você é o que você é, correto? Moleque educado. Domingão, tá com a banca, tá com os caminhão, tá no mesmo ponto de ônibus, o mesmo busão, ele dá sinal. Ele já entra no busão assim, ó. Alguém passa a rua, ele já xinga. Por que ele está fazendo isso? Porque a identidade dele individual se apagou em meio à identidade coletiva. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que são jovens, as piores bostas que vocês fazem na vida é quando vocês fazem isso. Você sabe o que é o certo, cara. Você sabe o que é o certo. Mas quando você tá com a sua banca, os caras mandam, vamos fazer tal coisa, mano, vamos que vamos. Parece que dá um twin na sua cabeça. Você esquece o que você é e faz a merda. E aí, normalmente, o que acontece? Se ferra. Então, e aí, eu tenho que dialogar com vocês. O que faz uma pessoa ser adulta? É quando ela não cede a individualidade dela por causa do grupo. É quando ele não vira, a pessoa não vira o quê? Maria vai quase. E eu sei que é difícil. Sabe o que é difícil, gente? Sabe o que é difícil? Vocês que são jovens, e eu entendo isso, vocês sentem uma necessidade avassaladora de fazer parte do grupo e não ser rejeitado. O maior medo que vocês têm dentro do coração de vocês
é quando o grupo que vocês estão viram as costas para vocês. Então vocês acabam fazendo coisas não porque vocês querem, mas para não ficar mal visto na banca. Pô, mano, vai fazer isso, vai ramelar, se não fizer isso não vai mais fazer parte do rolê. Aí você abre mão da sua identidade o quê? Individual e cede ao quê? A identidade coletiva. E nem sempre a identidade coletiva está certa. Gente, existe uma frase que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é verdade? Se assim fosse, os alemães não tinham matado os judeus. Se assim fosse, para quem é cristão, quando Pôncio Pilatos falou, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? A multidão gritou quem? A multidão estava certa? Então nem sempre, gente, a banca está certa, nem sempre os parceiros estão certos, velho. Por mais que você goste dos parceiros, o cara que é adulto de verdade tem uma hora que ele fala assim, mano, você quer fazer o zoado? Faz o seu rolê, eu não vou fazer o seu rolê não. Só que para fazer isso tem que ter muita coragem, filho. Tem que ter uma identidade individual ferrada. São poucos os que têm isso. Deu para entender isso, senhores? Valeu a lição de vida para vocês? É isso. Agora, a memória coletiva, gente, ela traz alguns problemas e algumas coisas positivas. O que é positivo na identidade coletiva? Proteção. Se você faz parte de um grupo, um vai proteger o outro. Por exemplo, nós somos brasileiros, não somos brasileiros? A gente está na rua, chega uma banca de argentino querendo socar a gente. Eu posso nunca ter te visto, mas você é brasileiro, eu vou colar com você, velho. Eu não vou deixar os caras te zoar, não. Você é um corintiano. Você pode nem gostar do maluco ali, mas chega os palmeirenses para fechar vocês. Vocês vão colar junto. A ideia de coletivo traz o quê? A ideia de proteger. Vocês querem a verdade? Isso foi responsável pela sobrevivência da espécie humana durante a pré-história. Quando os seres humanos se uniram, se reconheceram como uma identidade coletiva e pensaram, mano, se um morrer, todo mundo vai morrer, vamos lutar junto. Deu para entender isso? Então, a identidade coletiva, ela tem esse aspecto positivo, beleza? Mas ela tem dois aspectos nojentos. Quando você faz muito parte de um grupo e você acha que esse seu grupo é a sua identidade, a tendência é você hostilizar quem é do grupo, de ver o espaço para perseguição e para preconceito. Vocês querem uma coisa que se fala muito e que é errado? Por exemplo, não sei se você ouviu essa frase, todo baiano é preguiçoso. Lá na Bahia, o mundo tem que acabar em barranco, porque o pessoal vai morrer encostado, de tão preguiçoso que é. Já viram piadinha assim? E se eu dissesse para vocês que às 5h30 da manhã, em qualquer terminal da periferia da Bahia, tem milhares e milhares de homens e mulheres com marmita debaixo do braço indo trabalhar? Onde estão os preguiçosos? E se eu dissesse para vocês que nos rankings de educação no Brasil, os estudantes da Bahia estão na frente dos estudantes paulistas, a molecada vai estudar mais que vocês. Onde estão os preguiçosos? Vocês percebem que a gente, como um grupo chamado paulista, a gente acaba sendo muito o quê? Nariz empinado. Por quê? A gente se reconhece como paulista e acha que o resto do Brasil não é tão inteligente ou não é tão trabalhador quanto nós. Isso é preconceito. Isso é um imenso preconceito. Tenho certeza que alguns pais, avós de vocês, são pessoas de outras regiões do Brasil. Eu sou... Olha pra mim, filha. Gente, minha aula acabou não, né, gente? Vocês falaram. Mano... Ué, você me perdoa? Eu está Eu vou perdoando. até assistir a aula dele de fora. A minha aula acabou? Assim, fala com o Ed, que é o seu DJ, você fica de primeiro Ed. É que a aula acabou, a aula tá... Não, mas assim, é que eu tô aqui, você tá tão inserido na aula. Desculpa, é que eles falaram que ela não tinha acabado. Eles estão mostrando, entendeu? Eu fiquei até meio assim. Eu perguntei...